E aí, pessoal, tudo bem com vocês hoje? Começa agora mais um Trolls na Caverna e no programa de hoje a gente vai falar sobre versão brasileira, as adaptações na hora da tradução aqui e essa guerra entre filmes dublados e legendados. Você tá pronto pro programa de hoje? Eu tô. E aí, pessoal? Estamos aqui para começar o nosso assunto com o que vocês já conhecem, Vitor, e também com Danilo Gentili, ou seria Charlie Brown? É o Chorão. Yeah. Chamei Charlie Brown. Mas enfim, é o Danilo Gentili ou o Chorão? Bruno Diniz! Vamos começar aqui falando de alguns clichês que existem na dublagem. A dublagem que a gente cresceu ouvindo em Sessão da Tarde, em desenho. O mundo pra nós era dublado, né? Cinema em casa também. Eu lembro que quando eu era criança eu pensava que nos Estados Unidos se falava português. Que eu vi os filmes lá, cara, quando falava inglês, o quê? Como assim? Porque eu só via filme assim, cara. Que isso? Era só dublado. Aí você nunca percebeu que as vozes eram recorrentes, cara? Não. Quando eu percebi isso, minha cabeça explodiu. Nossa. Cara. Eu devia ter uns 6 anos. Vocês lembram de algum clichê de tradução assim? Os tiras, né? Os tiras estão atrás de nós, ou então eles vão chutar o nosso traseiro. Pô, será que tira existe mesmo, cara? Você já ouviu esse termo? Hoje são os homens, né? Os homens estão aí. Olha os homens chegando. Mas isso é coisa de época, cara. Antigamente, eu não sei como é que era, né? Era coisa de época na adaptação da dublagem. Porque aqui eu nunca vi ninguém chamando ninguém de tira. Outra parada que é muito clichê também é o lance vai se ferrar. Pô, o cara xinga qualquer coisa, fuck you, ou qualquer coisa in your ass, vai se ferrar. Antigamente esse palavrão não podia ser citado porque filme dublado passava na tarde, né? Pois é, sim. Mas ainda hoje muita coisa assim vai se ferrar. Mas ainda assim otário, seu otário. Acho que é por filha da mãe. Tem até um exemplo recente do filme Argo, que ganhou um Oscar até. E nesse filme tem uma expressão que eles usam lá que é Argo fuck yourself. Traduziram pra vá se ferrar. Pegou? Meio solto, né, cara? Me lembrou agora também daquele que é com Ben Stiller. Fuckers, Little Fuckers, que aqui veio entrando numa fria maior ainda. O nome dele é alguma coisa fucker. E aqui veio como alguma coisa pinto. Ah, é verdade! Por quê? O filme todo fica zoando pelo sobrenome dele. Aí bota Pinto. Aí todos os brasileiros que tem o nome Pinto ficam super... São fuckers. Você sabe que o John aqui do Troll Brain, ele é Pinto. O John Luan? John. Ele é Pinto? Aham. Você conhece o Pinto? Conheço. O cara foi igualzinho, cara. Mano, tô muito gay hoje, cara. Puta que pariu, eu vou embora. Vitor, posso te dar uma notícia? Não é só hoje, não. Não é só mas hoje, eu tenho namorada. A animação é um lugar onde a dublagem, eu acho que se encaixa melhor. Eu acho que sim. É muito mais perfeito ali. Porque aí você não tem aquele problema de sincronia. Igual com outras línguas. É muito mais complicado. Você tem um poder maior de controle ali. Então, até para você adaptar, para você trazer para nossa realidade algumas coisas, é mais fácil. Porque você só vai ter o problema com o timing e não com o movimento da língua do cara, nem a boca. Então é muito mais fácil de você adaptar. Qualquer animação, né? Isso. Até mesmo animação japonesa. A gente pode preferir legendado, porque algumas características culturais do Japão são mantidas, mas no dublado corrigem muitas coisas que fansub, por exemplo, em legenda, não corrige. Não corrige. Por exemplo, frase que é dita ao contrário, que é como é feito lá no Japão. Na legenda eles colocam o contrário mesmo. E faz muito mais sentido pra gente ver aquilo na ordem correta pra nossa língua. Claro. É daí que vem a palavra adaptação. Pois é. Tá se adequando à nossa realidade. Em tese são feitos por profissionais também. Sim, né? mas os fansub eles são muito competentes, cara. Eles mandam muito bem. E sempre que tem algum problema
que não tem como adaptar para cá, é um termo muito próprio de lá, tem aquela notinha lá em cima. É verdade. Olha, o nome disso daqui é porque é uma lenda específica, tal. Quando você faz dublagem, não tem esse problema. Quer dizer, tem esse problema. Não tem como fazer. Né? Aí é por isso que vem essas trocas meio horrendas, sabe? É foda, porque eles ficam meio de mão atada. Eles não tem muito o que fazer. Realmente fica... É muita referência pra dar só na fala, né? Isso. No caso de animação, dublado então se encaixa muito bem, apesar de que em relação ao anime, pelo menos, é legendado que a gente acaba vendo mais, né? Agora, filmes. O que vocês preferem? No meu caso, depende. Eu, quando vou ao cinema, eu gosto de ver filme legendado. Eu procuro assistir filme legendado. Por quê? O que eles realmente estão falando, ver a interpretação como um todo, na sua entonação. E o seu movimento corporal e de expressão facial. Eu acho que o filme legendado ajuda nisso. Compensa muito por isso, né? Apesar de que a dublagem também tem que ser feita por atores, eles têm que fazer um estudo profundo sobre isso. Mas o processo de dublagem é muito rápido. Você nem sempre tem o tempo de você estudar aquilo que tem que ser feito. Você precisa de um diretor para dizer, olha, nesse momento acontecendo isso, por isso. E aí você dá a entonação na sua voz. Agora, a pergunta que não quer calar. Mas quando você está lendo ali a legenda, você não perde um pouco isso? Exato. Você está olhando para outro lugar, não para a expressão do ator. Essa é a justificativa que, se vocês observarem hoje, no país todo, é maçante o número de filmes dublados nas salas de cinema. Porque, de acordo com pesquisas, as pessoas têm preferência por filmes dublados. Alegam que a legenda atrapalha, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas isso não tem classe social, não. Isso é classe A, B e C. Então a gente não pode dizer que é uma questão de costume. Eu, por exemplo, eu não levo isso muito em consideração. Eu não acho que isso é um fator determinante para você não entender ou não conseguir ver a atuação do cara. Isso é questão de costume. Se você faz isso com frequência, em casa, vendo um filme, vendo uma série, você consegue pegar o tempo direitinho de ler e ver a atuação do cara sem problema. Isso não atrapalha, não. Isso é para aquela pessoa que leva muito tempo lendo ali. Pois é. Então você pega uma parte que sabe fazer isso rápido e bem e a outra que não. Só que a que não é muito maior, porque elas não têm esse costume. Então eles acabam ganhando, porque o cara tem que agradar a maioria. Quando eu estou vendo em casa, por exemplo, eu acabo que eu priorizo o legendado também por esses motivos. Mas alguns detalhes acontece perder. Aí eu tenho a liberdade de voltar, por exemplo. E ver de novo. Mas é geralmente no plano de fundo. Quando é o cara falando, eu acho que não perde não, cara. Eu defendo que todo mundo aprenda outra língua. Se você souber inglês, você não vai ter esse problema. Você vai assistir a maioria dos filmes no idioma original e pronto. Mas é um pouco difícil fazer isso, né? Sem dizer que você pode encarar o cinema francês aí, o cinema indiano. E aí? Chinês, cara, que eu gosto pra caramba. Pois é. Olha, como é que eu vou fazer? Aprender mandarim? Negócio que tem uma porrada de dialeto diferente, não tem como. Aí tem que recorrer mesmo à legenda. Mas tem um caso também de dublagem, que quando a gente assiste um filme desde criança, assim, dublado, vamos dizer assim, nós criamos um laço afetivo com aquela dublagem. Aí já entra. Aí quando a gente vê legendado, quando a gente vê o legendado... Os filmes atuais, eu priorizo filmes legendados, confesso. Mas às vezes você assistiu um filme dublado que você nem percebe, cara. Você já está envolto naquilo que está sendo contado e você nem percebe. A dublagem é tão bem feita que você esquece. Mas a dublagem é bem feita. Algumas vezes. A maioria das vezes, a dublagem daqui é bem feita. Já ganhou prêmio mundial. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. É aquela questão de preferência, não é que é mal feito. A gente prefere legendado. Mas não tem nada contra a dublagem. O que eu não gosto é você colocar apenas uma sessão legendada, coloca lá na última sessão de determinado dia. Cadê a acessibilidade? Tem que ser um pouco mais acessível, né? Vamos tá certo que tem mais pessoas. Tem que ser um pouco mais democrático. Eles não estão respeitando isso. É a minoria, mas é uma minoria que é fiel, cara. Ela vai lá. E coloca filmes legendados 3D, porque é mais caro. Agora, com a vinda da TV digital para o Brasil, todos os canais vão ser obrigados a ter dublado, uma versão dublada e versão legendada. Você tem que ter o poder de escolha. Por questão mesmo da acessibilidade. Hoje você vê lá TNT, Sony, AXN, tem muita programação dublada. History Channel, cara. Tem muita série que eu gosto lá que só é dublada. E é aquela dublagem que ela tem um delayzinho. O cara fala e vem acompanhando depois. Essas dublagens de documentário do History Channel são mesmo muito... Porque a pessoa realmente não estuda o que parece. Aí tá lendo lá... Agora o cara começou a falar e começa a ler. Entendeu o que tá ali? E o pior que são
dubladores renomados. Dá pra você reconhecer a voz do cara. Eu já reconheci vários dubladores famosos fazendo isso e não tem sincronia porque eu acho que é de propósito. É aquele trabalho que o cara tem que fazer pra ganhar dinheiro, né? E muitos dubladores falam, que eu sei que é meio consenso, de que muitas vezes quem estraga a dublagem não é o dublador nem o diretor de dublagem, é a empresa, a distribuidora. Então ela faz de propósito, não é falta de habilidade dos caras, não. Porque eu não sei, porque fica horrível no final. Uma coisa que eu acho muito importante enfatizar aqui é que existe uma cultura meio disseminada aí em quem gosta muito de filme legendado, no cinema e tal, que é de que quem gosta de filme dublado são pessoas ignorantes ou pessoas sem cultura. E isso não procede, não é? Não, com certeza não. Não, isso é uma realidade que atinge todas as classes sociais. A maioria das pessoas preferem filmes dublados. É fato. É uma questão de cultura. Eu vou dar um exemplo aqui muito clássico de como funciona isso. Ah, o filme veio pra cá com o nome trocado. Nossa, então o filme é horrível. Agora, quando você pega uma coisa que é dublada e é clássica e já é tudo trocado, isso não procede também. O exemplo é Chaves. É uma coisa que é intocável. Ninguém fala mal. Mas nele, os nomes são trocados. O Chaves é Chavo, o Seu Madruga não é Seu Madruga, é Dom Ramon. Então, como é que você vai criticar isso? Se eu pegar 100% das pessoas, elas vão dizer que prefere dublado, não é? Pois é, cara. Sem mencionar que países claramente, a meu ver, mais desenvolvidos que o Brasil, culturalmente, tipo Itália ou França, é muito difícil encontrar filmes legendados nos cinemas lá. Só uns cineminhas mais cult, assim, pra galera mais underground. Vocês lembram de algum exemplo como isso que você falou, que teve troca de nome ou troca de lugar, assim, que foi importante, que fez todo sentido? Teve em Star Wars a tradução do Cu, né? Por motivos óbvios. Virou Conde Dooku, né? Conde Dooku, né? Tem também... Tem no Yasha, a personagem que é a colegial que gosta dele, o nome dele é Kagome. Aí adaptaram pra cá a Gomi. Eu acho válido eles trocarem esse tipo de coisa, porque afinal de contas a gente tá no Brasil, cara. E tudo aqui é motivo pra fazer essas piadinhas infames. Qualquer coisa aqui. Se isso tivesse saído na época do Facebook, ia virar meme, né? E antigamente não tinha isso, não. Lembra em Cybercops que tinha um cara chamado Lucifer? Se fosse hoje em dia, eu tinha certeza que eles iam trocar. Lá na época deixaram, cara. E as mães ficaram, cara... loucas. Não, ver esse negócio de luz, eu não sei o que, não pode. E era o nome original do cara. Se você fosse criança brincando de Cybercops, quem você é? Eu sou o Lúcifer. Eu sou o Lu, pronto, acabou, não vai ver nunca mais. Pronto. O meu filho, eu peguei ele dizendo que era Lúcifer, ele tá com demônio no corpo, pastor. Já tem outros, por exemplo, que não faz sentido. Foi o caso que você falou do Harry Potter. Agora, por que trocar James por Tiago? Me dá um motivo, cara. Eu pensei em 2 motivos. O primeiro é pra ficar mais familiar com o local, com o linguajar local. Inválido. Peraí, inválido. Porque se passa na Inglaterra, caralho. Exato. Não é? É Harry, o Ronnie. E segundo, pra ficar mais comum, assim, pra nossa língua. Inválido. Porque tem James Bond. Você viu o Thiago Bond? Nossa, excelente. Vamos assistir um filme do Thiago Bond. Não! Um exemplo legal do Mr. Satan no Dragon Ball, que eles ficam gritando Satan, Satan, e isso foi deixado. Exatamente. Nos Estados Unidos foi trocado. O nome dele lá é, se eu não me engano, Hércules. Sério? Sério. E eu acho que faz muito mais sentido, né, cara? Faz sentido. Aí eu dou o braço a torcer. Realmente eles fizeram uma boa escolha. Aqui não fica muito bom, cara. Por que Dragon Ball tem essas referências ao demônio? Tem um carro lá 666? Cara, não sei. Eu não sei. Nos Estados será Unidos que tem impacto? Não, eu acho que sabe o quê? Vamos pilotar um Jagger de novo. Se você pega, por exemplo, e você fala de um ogro, um Oni, ou qualquer coisa assim, que é demônio lá do Japão, lá eles acreditam nisso. Se você trouxer pra cá, é cultura de lá, é folclore de lá. Se você falar do Satã lá, é folclore daqui. Eles não acreditam nisso, então não faz diferença, cara. Apesar de que anjo lá pra eles não é tão demônio, né, cara? Não é tão demônio, é uma criatura meio... Lá demônio não é nem o mal em si, é só uma raça de criatura. Diferente. Tem um filme que eu era fã quando era criança, que chama Coração de Dragão. Aí eu fui assistindo de novo, legendado, com áudio original. E, achei um filme uma merda, não é mais meu filme favorito da infância. A voz do cara é estranha, a voz do dragão é estranha. Isso não é a voz do dragão, cara. No dublado ele tem uma voz grave, forte. Tá vendo? Um exemplo de trabalho de dublagem que... dá certo, né? Dá certo. Agora,
A voz realmente... Eu achei a voz dele melhor dublado. Porque na dublagem fizeram um bom trabalho ou porque foi o primeiro que eu vi? Teve esse negócio também porque a dublagem é boa, senão você ia falar que é ruim. Aqui, por tal motivo. Mas o que conta mais é quando você vê o primeiro. Por exemplo, o Yu Hakusho, se você pegar o exemplo dele, se ele fosse um anime atual e você pegasse a dublagem e botasse hoje, muitas pessoas iam criticar, porque ele inovou muito, ele botou chavões próprios deles, eles fizeram a adaptação brasileira mesmo, trocaram muita coisa. Tiveram liberdade de criar. Isso, tiveram liberdade de criar. Hoje, se saísse numa TV aberta hoje, o pessoal ia criticar, ia falar que é horrível, que é mal feito. Antes, né? Isso. Mas como já viu na época que você não tinha acesso ao legendado, hoje é considerado um dos animes que é melhor dublado, cara. E não é. Porque se você for comparar friamente... Gente, isso é falta de profissionalismo, entendeu? Lembrei. Tem que desligar o celular. Para finalizar esse assunto aqui, esse programa, nós gostaríamos de ressaltar que é importante ter o respeito pela preferência alheia. Eu só gostaria de dizer para os canais de televisão e o cinema que, na medida do possível, sejam mais democráticos, cara. Sem dizer que isso pega duas coisas numa cajadada só. Pega quem gosta de filme legendado e pega deficientes auditivos. Sim. Existe o recurso, não tem limitação tecnológica para isso. Coloca. Então por que não? Eu, como fã da dublagem, quero que todos os estúdios continuem esse belo trabalho, que o Brasil está de nota 10 em questão de dublagem. Um abraço para todos os dubladores e espero que um dia me junte a vocês. Mas se você gostou desse vídeo, faça o quê? Clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe, mostre para todo mundo e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações sempre. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem com Trolls na Caverna e com o próximo TB News. Meu nome é Bonde. Thiago Bonde. Tão bonitinho hoje. Foda tá gravado isso, né, cara? Concentra ali, ó, olha pra câmera, tá? Não olha pra... A lente da verdade. Da verdade. Go fuck yourself. Thiago Bonde. Aí é nome de líder de banda de funk. É banda? MC. Quadrilha de funk. Que isso, cara? Não bota isso no ar, não. Pois sim, essa porra.